E aí, galerinha, beleza? Bora continuar aqui com os nossos vídeos, né? Agora vamos falar um pouco sobre nomeando matrizes. Na aula passada, mostrei que com o comando rbind, né, o rbind e o cbind, você consegue meio que nomear ou as colunas ou as linhas através do nome da variável. Então, se eu coloquei lá os caras das cachaças, apareceu o nome na coluna ou na linha. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar novamente aqueles vetores, né, e nomear com os nomes corretos, com os nomes que eu realmente quero. Ok? Eu vou criar aqui um vetor chamado vetor cachaceiros e vou colocar o nome dos cachaceiros aqui. Eu vou colocar nome. Eu quero saber quais são os cachaceiros, quanto que eles bebem por dia. Ok? Ó, vou colocar, vamos ver o nome de cachaceiro. Zé Goela, Chico Bioca. Aqui no vídeo lá tá meio travado. Chico Bioca, vamos ver o nome. Zé Moringa. Chico Moringa, pronto. Não. Zeca Moringa. Aí fica legal. Moringa. Ok? Vetor do nome dos cachaceiros. Com esses daqui. Beleza, já tenho o vetor do nome dos cachaceiros. Agora eu tenho que saber vetor quantidade cachaças que cada um bebe. Então, o Zé Goela, ele bebe 3, o Chico Bioca bebe 5 e o Zé Camoringa bebe 8. Beleza. Agora, eu vou criar um vetor para esse bendito. Como que eu posso criar o vetor? Eu posso criar através do comando matrix, só que eu vou criar através do comando cbind. Eu quero que cada um deles tenha em determinada coluna. Eu quero que sejam distribuídos em colunas. Ok? Então vamos lá. Eu vou colocar o cbind. Só para poder ver como é que fica. Vetor nome cachaceiros. Vetor quantidade cachaças. Vou rodar. Olha aí, ó. Mostra qual que é o nome do cachaceiro, qual que é a quantidade de cachaças. Mas eu quero deixar de uma forma um pouco mais bonitinha, beleza? Ó, veja que ele converteu aqui para a quantidade, né? Porque como são vetores, ele obrigatoriamente ele colocou um número diferente. Ele não colocou um número diferente, desculpa. Ele converteu para caractere, ok? Mesmo aqui tendo números e aqui tendo strings, na hora que ele foi para passar, ele converteu para isso, né? E eu vou colocar aqui vetor cachaceiros e vou rodar para cá. Beleza? Se eu rodar o vetor cachaceiros, vai aparecer isso daí. Só que eu quero colocar uns nomes de colunas mais agradáveis, né? De uma forma mais bonitinha, para eu poder saber. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um outro vetor, né? Vetor nomes. Vetor colunas, para não demorar tanto. E eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o nome das colunas. Nome do cachaceiro. Quantidade de cachaças. Rodei aqui. Ok, agora eu já tenho o nome do vetor, né? Que é o vetor coluna. Agora eu vou fazer o quê? Eu simplesmente só coloco o nome dele. Então eu vou colocar aqui. Eu quero das colunas. Então é colnames. E neste caso, qual que é o... Eu preciso saber qual que é o vetor que vai receber esses nomes. É o vetor cachaceiros. Quantas colunas ele tem? Ele só tem 2. Então, eu vou passar o vetor colunas. Rodei. Agora, se eu rodar o vetor cachaceiros, olha aí, ó. Eu já tenho um nome mais bonitinho. Ó. Nome do cachaceiro. Quantidade de cachaças. Ok? Vamos considerar que isso aqui já estivesse organizado. Eu posso colocar o nome também, né? Ou se eu colocar o nome da coluna. Então eu vou fazer o quê?
Eu vou inventar, tudo bem, eu não vou organizar a tabela, eu simplesmente já vou colocar como se eu já soubesse. Aqui, ó, nomeia as colunas. Nomeia as colunas. E agora eu vou criar o vetor, linhas, e vou colocar mais um vetor aqui, que é o último lugar, penúltimo lugar, supremo cachaceiro. Rodei. E agora vou nomear as linhas. Nomeie as linhas, né? Row names. Que é qual vetor que eu passo? Que é o vetor cachaceiros. Ok? E vou passar o vetor linhas. Rodei. Agora, se eu rodar o vetor cachaceiros de novo, né? Que são os cachaceiros. Olha aqui, ó. O último lugar é o Zé Goela. Tomou 3 cachaças. Penúltimo lugar é o Chico Bioca, tomou 5. E o Supremo Cachaceiro é o Zeca Moringa, que tomou 8. Beleza? É assim que uma das formas, né, que nós podemos nomear as linhas, né, as linhas e as colunas do nosso vetor. Existe uma outra forma? Sim, existe, mas eu vou explicar na próxima aula. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Espero que agora vocês saibam como fazer um vetor para poder nomear os cachaceiros que vocês conhecem. E é isso aí. Até mais.